O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5. Se pudéssemos escolher a rota, o processo, nós escolheríamos não sofrer, escolheríamos não chorar, escolheríamos não passar pela tribulação, chegar direto na vitória, na conquista, né? Mas não é assim que funciona. Até porque se fosse dessa maneira, nós até conquistaríamos a vitória, mas não teríamos estrutura para cuidar, não teríamos estrutura para zelar daquilo que o Senhor nos entrega. Por isso que o processo é necessário. Não para chegar na vitória, não para chegar na promessa. Porque o mesmo Deus que promete, Ele pode fazer acontecer em segundos a palavra dEle. Quando Ele falou, haja luz, no mesmo momento a luz se formou. Mas o processo serve para nós, para nos moldar, para nos fazer crescer, para nos preparar para chegar na vitória e na promessa a qual Ele nos proporcionou. E o choro faz parte, né? O choro, ele produz crescimento, a gente cria cicatrizes em meio às dores, mas o que nos torna fortes, né? É essas experiências que o Senhor nos faz ter com Ele, em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio ao deserto, né? Porque deserto faz parte da escola, onde a gente cresce, aprende e vivencia experiências com o Senhor inexplicáveis, que só quem passa é que entende. Porque quando você vive experiência com Deus, teoria alguma substitui. Podem falar o que quiser, né, dizer o que quiser, quando você tem a sua experiência, quando você tem o seu relacionamento, quando você tem a sua intimidade com Deus, nada muda o que você sabe, o que você aprende a respeito dele. E o choro, ele dura uma noite, ou seja, ele tem um tempo determinado por Deus, né? Mas a alegria, ela vem pela manhã. Ou seja, o tempo da luta, da aflição, ela passa para todos nós. É um processo a qual o Senhor determina. Mas a alegria, ela vem. O Senhor, ele tem tempos bons para a sua vida. Ele tem tempos de alegria, né? Esse processo do choro é para que você amadureça, é para que você cresça, é para que você esteja preparado para quando a bonança chegar, né? Quando Jesus estava no barco com os discípulos, ele estava dormindo e aquela tempestade se levantou. E ali os discípulos, angustiados, né? Totalmente atônitos, chegam em Jesus e falam, Senhor, não te importa que pereçamos? Às vezes parece que Jesus não está preocupado com a nossa situação. Às vezes parece que a tempestade não vai passar, né? Às vezes parece que Ele não está vendo, que Ele não está se importando com a aflição a qual a gente tem enfrentado, a qual você tem enfrentado. Talvez você esteja nesse momento, né? Nesse processo de aflição, de angústia, de tempestade, a qual muitas vezes parece que não vai ter fim, que ela está aumentando e você não vê saída. Mas lembre-se, o fato de Jesus estar em silêncio não significa que Ele esqueceu de você. Não significa esquecimento para a sua situação. E ali quando eles acordam Jesus, Ele acalma aquela tempestade, Ele acalma aquele vento, né? E olha para os discípulos e fala, por que temeis, homens de pouca fé? Né? O Senhor mostra para eles que não havia necessidade daquele medo, daquela aflição, se eles tivessem a fé necessária em Jesus. Muitas vezes o que falta para nós é tirar os olhos da tempestade e olhar para o barco e ver que Ele está ali, ainda que em silêncio. Ele está presente, Ele está cuidando de tudo. E se Ele está no barco, é impossível esse barco afundar. Porque o mesmo Jesus que anda sobre as águas é o mesmo Jesus que acalma essa tempestade, acalma esse vento. Todo o poder está nas mãos dele. Ele está no controle de todas as coisas. Foge das nossas mãos. Nós somos limitados.
O problema é que a gente quer limitar a Deus em meio às nossas limitações. A gente esquece que os humanos somos nós. Ele é o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Ele andou sobre as águas, né? Houve uma outra passagem que fala que os discípulos eles seguiram no barco, mas Jesus não foi com eles dessa vez. Jesus os mandou ir à frente, e depois encontrou com eles, mas de uma forma totalmente diferente, né? E ali eles vendo Jesus, ainda não tinham reconhecido, acharam que era um fantasma. Jesus fala: não temas, sou eu. Aí Pedro fala: se é o Senhor, me manda ter contigo. Primeiro ponto. Já era para ele ter reconhecido a voz do Senhor no momento que Jesus falou com ele. Falta de intimidade não nos permite ouvir e reconhecer a voz do Senhor em meio à tempestade. E ali Pedro, ousado, né, como sempre, vai além e fala: se é o Senhor, me manda ter contigo. Jesus olha para ele e fala: vem. E aí Pedro coloca os pés sobre as águas e começa a ir em direção ao mestre. Só que por um momento o vento assopra em Pedro e ele começa a afundar. Aí eu questionei o Senhor: por que Pedro afundou, sendo que ele pediu para andar, né, sobre as águas? E o Senhor ministrou forte ao meu coração que Pedro teve fé e ousadia para pedir, mas não teve a mesma fé para viver o que ele havia pedido. Que a gente venha confiar em Deus independente da situação, da circunstância, da aflição. Toda tempestade a qual Jesus permite nós passarmos tem um propósito. Tem algo a ser ensinado por Ele a cada um de nós. Lembre-se, o choro ele dura uma noite. Não é o final, é só um momento. A alegria ela vem pela manhã. O final da história, quem decide é Jesus. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus tem coisas boas para a nossa vida. Ele é o nosso Pai. Ele jamais vai permitir algo para a nossa derrota. Toda a dor que Ele permite vir é para crescimento. É para que lá na frente a gente conquiste o que Ele tem para nós. Cuide e o nome dEle seja glorificado. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Até as lágrimas, as lutas e as nossas dores têm um propósito diante do Senhor. Nós não entendemos agora, mas se permanecemos firmes, confiando no Senhor, confiando no Deus vivo a qual nos chamou, nós viveremos o sobrenatural. Ele disse a Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Que pela sua fé você viva o impossível do Senhor. Amém?